boa noite. Graça e paz. Como está a igreja mais linda de Guarulhos? Sabe, queridos, algo que nós vamos falar hoje, o Senhor já tem falado comigo há um certo tempo, já tem uns 3, 4 meses, e eu estava um pouco relutante, né, para falar sobre esse tema. Mas eu sou guiada e eu cumpro aquilo que o Senhor tem para a minha vida, amém? E hoje nós vamos falar sobre sermos revestidos de autoridade, amém? Por coincidência, o pastor está ministrando essa aula no Rema. A aula é aberta, então se você ainda não fez o Rema, você pode vir participar. Você vai ser preenchido dessa palavra maravilhosa. Amém? E o que é autoridade, queridos? Autoridade é permissão de fazer o que quiser. É poder para governar. É poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas. Poder delegado. Queria pedir para a mídia colocar a primeira imagem, por gentileza. Quando a gente tiver essa imagem de um guarda de trânsito, a gente sabe que quando ele coloca a mão, ele precisa parar o carro, né? Ele não tem, desculpa, ele não tem nenhuma autoridade física para fazer com que aquele carro pare. Mas ele foi revestido de autoridade. Em um só comando que ele faz, aqueles carros parem. Amém, queridos? Conosco é a mesma coisa. Jesus, ele morreu na cruz para que eu e você fôssemos revestidos dessa autoridade. Vamos ler lá, Colossenses 2. A gente vai ler bastante versículo hoje. Colossenses 2, 14 ao 15. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, queridos, Jesus ele já venceu na cruz, e ele venceu para que eu e você tivéssemos uma vida abundante, saudável, satisfatória, plena, cheia de dinheiro, cheia de alegria, para que a gente também pudesse levar essa palavra para outras pessoas, para que a gente pudesse ensinar a outras pessoas, para que a gente pudesse também levar o amor de Deus a outras pessoas. Não é só para que você receba, mas é para que você transfira isso para outros. Amém? Jesus ele não morreu para que a gente tenha medo de todas as coisas. Sabe, a gente sabe que o diabo ele anda ao derredor e ele tem o poder sobre este mundo. Só que Jesus ele deu autoridade para que nós desfizéssemos a obra do inimigo. Amém? Querido, nós temos poder e autoridade. Assim como o guarda tem no trânsito, você tem autoridade para fazer parar aquilo que está acontecendo na sua vida. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que nós devemos acreditar nesse poder que há dentro de nós. Vamos ler lá Lucas 10, versículo 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Sabe, queridos, Deus ele já te deu esse poder, e nós precisamos acreditar nisso. Nós não devemos somente acreditar que Cristo salva, nós devemos acreditar naquilo que Ele deixou na sua palavra, em todas as suas promessas. É importante que a gente acredite nisso. A gente não precisa estar debaixo de algo o tempo todo. Mas Deus nos chamou para estar acima, vencendo sobre todas as coisas. Sendo mais do que vencedores.
Aleluia! Você pode estar no alto. Você pode estar governando acima de todas as coisas. Amém? Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus nos revestiu de poder. Se nós estamos com Cristo, Ele nos revestiu com esse poder e com autoridade. Amém? Romanos 8:37. Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe, queridos, ser mais do que vencedores é saber que antes que chegue o próximo problema, antes que chegue a próxima circunstância, nós já temos a vitória. Antes que chegue qualquer circunstância, nós já temos a vitória. Isso é ser mais do que vencedor. E sabe, quando nós sabemos disso, quando nós temos convicção disso, fica mais fácil passar pelas coisas. Porque o poder habita dentro de nós. Em 1 João 4:4 fala que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sabe, queridos, maior é aquele que está dentro de nós. Qualquer circunstância que chegue, qualquer circunstância que se levante sobre a nossa vida, não tem poder. Porque Jesus habita dentro de nós, nós temos autoridade, nós fomos revestidos de autoridade. Amém? Segundo ponto que eu quero falar com vocês. Acredite que isso é passageiro. Lucas 10:19. Novamente. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Sabe, o começo desse versículo ele fala de forças físicas, forças mentais, coisas que podem surgir da nossa vida, coisas que podem acontecer e que são reais, sabe? O Senhor falou que a gente iria passar por essas coisas. Não está falando que nada vai acontecer. Coisas vão se levantar. Mas o final do versículo fala, não lhes fará dano algum. Sabe, queridos, por mais que a gente passe pelo fogo, nós vamos sair sem nenhum fio de cabelo queimado. Sem sequer um cheiro de fumaça. Por mais que alguma tempestade chegue, nós vamos passar e a nossa casa não será atingida. Nós vamos passar e não seremos afogados. Amém? Aleluia! E a boa notícia que eu tenho para você é que não importa o que esteja acontecendo, não importa o quão impossível isso possa parecer para você, Jesus ele já resolveu. Cristo já resolveu. E nós somos vitoriosos. Nós temos autoridade para enfrentar o inimigo. Para enfrentar essas situações que se levantam em nossas vidas. Amém? Aleluia. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é: seja agressivo com o inimigo. Primeira Pedro 5. Do 8 ao 9. 1 Pedro 5, 8 ao 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, queridos, ser agressivo contra o inimigo é resistir. É não baixar a guarda.
Não parar de lutar. Lembrei da música. Não, você não desistir. Você não desistir facilmente. Você persistir. Amém? Sabe, você ser agressivo contra o inimigo é você não ser preguiçoso. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos durante o dia, né, a correria que é filho, casa, trabalho, enfim. Nós somos sábios para poder administrar o nosso tempo e não ser preguiçosos para a palavra de Deus. Querida, eu não estou falando aqui para você separar 1, 2 horas do seu dia. Se você já faz isso, é ótimo. Mas separa 10 minutos no começo. Leia a palavra. Não seja preguiçoso. Fabiana, mas eu entro cedo no meu trabalho. Levante mais cedo. 10 minutos, querido. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Nós precisamos estar fortes. Sabe, nós precisamos estar imersos com o Espírito Santo. Nós precisamos estar envolvidos com o Espírito Santo. Nós precisamos estar envolvidos com a palavra. Nós precisamos ter irmãos que nos levem para mais perto de Cristo. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar em línguas. Nós precisamos estudar. Nós precisamos passar mais tempo com Deus. E sabe, uma vez por semana não é suficiente para que eu e você passemos pelas coisas que se levantam em nossas vidas. Uma vez por semana não é suficiente. Semana passada minhas filhas ficaram doentes, né? Levei ao médico e o médico passou um antibiótico. E a médica falou assim para mim: Fabiana, você vai ver que elas vão melhorar, mas você não pode parar o antibiótico. Você tem que dar no horário certo, na dose certa e durante os 10 dias. Sabe, queridos, eu vejo que com a palavra é a mesma coisa. Nós não vamos parar com os 10 dias, mas nós vamos continuar todos os dias. Um dia só não é suficiente. Ser agressivo contra o inimigo é você saber essa palavra. É você ter conhecimento da palavra e você praticar essa palavra. Amém? Vamos ler Tiago 4. Tiago 4, 7. Aleluia. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe, normalmente a gente fica na parte B do versículo que fala: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Só que sabe, queridos, isso não tem sentido se você não se submeter a Deus. E submeter-se a Deus fala de você ser obediente, fala de você ser dependente do Senhor. Aí sim você vai conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir. Amém? Aleluia. É estudando a palavra. É conhecendo as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu queria pedir para a mídia colocar a segunda imagem, por gentileza. Sabe, queridos, quando eu e você conhecemos essa palavra, recebemos do Senhor instruções, somos obedientes, estamos com a palavra ali na ponta da língua, o diabo vai fugir. E quando você acorda, ele vai falar assim: oh não, ele acordou. Oh não, ele acordou. Sabe, queridos, essa palavra te faz ficar poderoso. Essa palavra te faz ficar com autoridade.
para cancelar as obras do inimigo. Eu e você, nós temos essa autoridade. Aleluia. Sabe, queridos, e você estudar a palavra não é só você ter aquele seu plano de 1 ano, né? Você faz o xizinho, beleza, Senhor, eu já li, eu já fiz isso. Mas é você ter aquilo dentro da sua vida. É você ter aquilo revelado dentro de você. É você ser obediente. É você cumprir. Quarta coisa que eu queria falar é: tome uma decisão. Tome uma decisão de ter o controle da sua vida com Cristo. Sabe, queridos, existem 2 pessoas no mundo: aquelas que esperam as coisas acontecer e aquelas que fazem as coisas acontecer. Faça as coisas acontecer. Defenda o seu terreno. Defenda a sua casa. Resista. Vou te ajudar. Você pode repetir comigo? O Senhor tem o controle da minha vida. Diabo, você não tem ação sobre as minhas finanças, sobre os meus filhos, sobre a minha saúde, sobre a minha casa, sobre a minha empresa, sobre o meu trabalho. Amém? Sabe, queridos, eu te dei o caminho, mas eu não posso parar o diabo sobre a sua vida. Quem pode parar o diabo sobre a sua vida é você. Eu e você precisamos tomar uma decisão individual todos os dias. De permanecer firme. De orar. E de repreender aquilo sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. E o último ponto que eu quero falar com vocês, e não menos importante, é do nome de Jesus. Vamos ler Filipenses. Filipenses 2. Do 6 até o 10. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por obediência, o Senhor Jesus conquistou o nome mais poderoso, o nome acima de todo nome. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Miséria não é maior, doença não é maior, falta não é maior. Nada é maior do que o nome de Jesus. Louvor pode subir, por gentileza. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-lhes e disse: foi dada toda a autoridade dos céus e na terra. Jesus recebeu toda a autoridade. E no versículo 19, ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16. Marcos 16, do 17 ao 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Jesus, ele transferiu essa autoridade sobre as nossas vidas. Para nós pararmos as obras de Satanás. Sabe, queridos, você tem autoridade sobre a sua vida. Você tem uma procuração para utilizar o nome de Jesus. Uma procuração, todos sabem que você dá direito para aquela pessoa, você transfere aquilo que você tinha, dando direito a outra pessoa fazer por você. Foi isso que Jesus fez. Ele nos deu o seu nome para que a gente pudesse fazer obras maiores e maiores. Usando o seu nome. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. E eu gostaria que nessa noite você se levantasse em oração, com autoridade. Orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pelos seus filhos, declarando a palavra. Se você está com alguém da sua família, ore junto. Amém? Faça isso nesse momento. Você pode ficar em pé.
do condoro suriere candere shuriere candara babababas. Oro suriere cantere sororo shuriere candara babababas. Oro suriere re sere candara babara shororo condororos. Oro condororo suriere candara bababababaras. Obrigada, Senhor, pelo teu nome. Obrigada, Senhor, pela autoridade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter conquistado tudo isso, Senhor. Obrigada por ter conquistado isso para nós. Nós somos gratos. Nós somos gratos pela autoridade que temos, Pai, em teu nome. Em teu nome, Senhor, nós repreendemos doenças. Em teu nome nós repreendemos a miséria. Em teu nome, Senhor, joelhos confessarão, Pai. Pessoas serão salvas, Pai, através das nossas vidas, pelo teu nome. Mudos falarão, cegos verão, surdos ouvirão, pelo poder do teu nome. Oro condoro suriere candara bababababa surierereres. Oro condoro suriere candara babas. Eu declaro, Senhor, nesta noite, nódulos sumindo, Pai. Doenças, Senhor, que foram detectadas por médicos, sendo aniquiladas, canceladas pelo poder do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, com a autoridade do teu nome, Pai. Nós repreendemos câncer, nós repreendemos nódulos, nós repreendemos, Senhor, doenças no sangue. Em nome de Jesus, declaramos ossos firmes, mentes libertas em nome de Jesus, pelo poder do teu nome. Só existe um nome, e este nome é o nome de Jesus. Oro condoro suriere candara bababara sorierereres. Oro condoro suriere candara.